Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E antes de partir para as notícias dessa tarde do Vascão, tem notícia sobre o Luxemburgo que mudou meio time já para o jogo contra o Atlético Goianiense. Tem dinheiro entrando no Vasco ainda hoje e tem o Benítez muito mais próximo de realmente acertar com o Vasco até o final do Brasileiro. Antes de partir para essas notícias, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês ativam o sininho, quando vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho, sempre que a gente lança um vídeo novo, vocês são notificados pelo YouTube. Se vocês puderem também sempre curtir o nosso vídeo, porque isso ajuda o YouTube a sugeri-lo para mais vascaínos, ajuda muito a gente aqui no canal e a gente agradece, galera. Sem mais delongas, vamos começar logo o vídeo. Luxemburgo já promoveu hoje o último treino do Vasco antes da viagem. O pessoal já viajou para Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense amanhã. E o Vasco teve algumas mudanças no time. O Luxemburgo mudou 6 jogadores em relação ao jogo contra o Atlético Paranaense. Alguns até atuavam como titulares antes, mas com relação a esse jogo contra o Atlético Paranaense, 6 mudanças. Mais ou menos 5 mudanças do time que vinha atuando. Colocou alguns jogadores que não atuavam já há bastante tempo e muito provavelmente o time do Vasco para enfrentar o Atlético Goianiense será esse aqui: Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Castanha, Henrique, Bruno Gomes, Léo Gil e Juninho, Pikachu, Thales Magno e Cano. Ou pode ter aquela variação, né? O Pikachu recuar um pouco, Thales Magno e Cano na frente. Pode ser um 4-4-2 ou um 4-3-3 ou até mesmo um 4-2-3-1. Foram as trocas. Algumas trocas, minha opinião, eu não gostei muito de uma troca. Eu não gostei dele não ter relacionado o Marcelo Alves. E aí eu não sei qual foi o motivo que fez ele não relacionar o Marcelo Alves. Ele vem jogando muito bem, eu acho que ele tem que ser titular do time. Eu acho que o Ricardo Graça é um bom zagueiro, é um ótimo zagueiro, tem um ótimo futuro, mas jogar pelo lado direito, um zagueiro canhoto, a gente sabe que atrapalha. O Ricardo Graça não é de muita velocidade e jogando num lado meio capenga pode ser que atrapalhe. Eu acho que o Marcelo Alves tem que ser titular porque ele joga muito bem, ele casou bem com o Leandro Castan. Eu gosto do futebol do Marcelo Alves. E eu não tiraria, o Luxemburgo entende muito mais de futebol do que eu. Ele tá vendo o time jogar, ele tá vendo o time treinar, né? Ele tá acompanhando os treinamentos. Mas sei lá, eu acho que o Marcelo Alves deveria ser titular do time. Ele colocou o Pikachu, até teve um amigo ontem aí nos comentários que falou: o Pikachu, porque eu falei que eu não colocaria o Pikachu. O Pikachu tem futebol e tal. Sim, eu acho até que o Pikachu sabe jogar bola, o Pikachu tem futebol. Em 2019, 2018, 2017 o Pikachu jogou bem. Mas esse ano de 2020, no ano de 2020 que passou, né? Eu não vi muito o Pikachu querendo jogar. Tomara que o Luxemburgo faça o Pikachu querer jogar bola de novo. Se o Pikachu quiser jogar futebol, ele sabe jogar bola. Mas eu não colocaria o Pikachu agora. Mas aí a gente colocaria quem? O Gustavo Torres fez, não sei se fez corpo mole, se não quis voltar, se quis curtir mais, ou se foi mesmo o caso do exame de Covid, ficou 5 dias a mais na Colômbia. Tem o Vinícius, que começou muito bem, mas depois caiu muito o futebol do Vinícius. Ultimamente a galera tem chamado o Vinícius até de peladeiro e tal. Eu acho que o Vinícius é pouco objetivo mesmo, infelizmente. Ele não tem um ótimo passe, ele corre e dribla, e nem isso ele tá fazendo. Então eu acho até que o Luxemburgo vai dar uma acalmada no Vinícius para ver se consegue fazer ele voltar a jogar bola, como foi no início do ano, acho que com a Abel até, né? O Vinícius estava jogando bem, mas o Pikachu provavelmente é o que ele viu para colocar ali na ponta. Como se for no 4-2-3-1 ele joga como um meia mais aberto. Se for no 4-3-3 ele joga como um ponta, sem ter que voltar muito para marcar. E o Pikachu e o Luxemburgo gosta do Pikachu. Tem as outras mudanças, o Bruno Gomes entrando na vaga do Andrei. O Andrei estava jogando de primeiro volante, até numa live com o Mumuzinho da Colina, o Adílio, um abraço Adílio. Ele falando que ele gosta do Andrei, mas que o Andrei está jogando na posição errada, jogando como primeiro volante. O Luxemburgo parece que ele não gosta muito do Andrei. Foi se falado em 2019 que o Luxemburgo, não sei se isso é verdade, mas que o Luxemburgo achava o Andrei um jogador um pouco preguiçoso. Foi se falado isso, mas não sei se realmente é. Mas o fato é que ele mudou, ele vai colocar na cabeça de área, na volância, o Bruno Gomes e o Léo Gil. Eu acho que o time fica forte na marcação
E aí o Juninho saindo um pouco mais junto com o Pikachu, ou o Juninho, Thales Magno e Pikachu numa linha de 3 e o Cano lá na frente. Fez algumas mudanças. O Henrique eu gostei, nunca pensei que eu fosse falar isso, mas eu gostei da mudança do Henrique, tá no lugar do Neto Borges. Neto Borges jogou um jogo bem e eu achei que ele fosse deslanchar. Neto Borges me enganou legal, não acho que ele tem que jogar mesmo não, bota o Henrique para jogar pelo menos na parte defensiva, o Henrique vai bem. Então o time a princípio vai ser esse, várias mudanças, a gente espera que essas mudanças possam surtir efeito, né? Surtam o efeito que a gente quer, que o Vasco jogue mais para frente, que o Vasco não ataque o tempo todo, porque a gente sabe que o Vasco não tem time para isso, mas que pelo menos tenha mais força na hora de atacar, na hora de sair no contra-ataque e tenha mais ânimo de jogar bola. A gente espera que o Pikachu volte a jogar com o Luxemburgo, que ele jogou com o próprio Luxemburgo em 2019. E esse meio-campo aí é um meio-campo interessante. Eu gosto muito do futebol do Juninho e acho que ele pode render muito ao Vasco. Mas o que importa é a opinião de vocês. Deixa a opinião de vocês aí sobre todas essas mudanças do Luxemburgo no time, sobre os jogadores que vão entrar jogando contra o Atlético Goianiense. Deixa a opinião de vocês aí, galera. E a próxima notícia é sobre o Benítez. O Campelo, a fonte é o GE, foi uma reportagem do GE. O Campelo confirmou que o Benítez está mais próximo, que o acerto está próximo com o Independente pelo Benítez. Vou dar uma lida rápida aqui no que o Campelo falou. Foi perguntado sobre o empréstimo do Benítez, se vai conseguir prorrogar, e aí o que ele disse foi o seguinte: está próximo. A coisa não é muito simples, tem sempre uma interlocução. Estão exigindo pagamento pelo empréstimo, está se discutindo forma e valores. Ou seja, está só discutindo o valor do empréstimo. Ao que parece, eles tinham pedido mais ou menos 500 mil reais pelo empréstimo. O Vasco tentou dar uma caída. Vamos ver se vai cair, vamos ver como vai negociar. Mas muito provavelmente nessa semana deve sacramentar o Benítez, o empréstimo do Benítez até o final do Campeonato Brasileiro. E aí, se valer a pena e se o Vasco tiver como comprar o Benítez, comprar os 60% dos direitos do Benítez, a gente espera que realmente aconteça. Na minha opinião, o Benítez é um dos melhores jogadores de meio campo do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. É um ótimo jogador. E se o Luxemburgo armar um time, por exemplo, num 4-4-2, com Bruno Gomes, Léo Gil, Juninho e Benítez, na minha opinião, é um ótimo meio campo. Muito melhor do que todos esses times que estão brigando na parte de baixo da tabela com o Vasco. O Vasco não tem aquele time horrível que já teve em outras situações. Simplesmente não estava conseguindo jogar. A gente espera que com o Luxemburgo consiga. Eu acho que o Benítez, na mão do Luxemburgo, pode render muito, muito mais do que ele vinha rendendo. É um ótimo jogador. Tomara que realmente isso aconteça. Ele se acerte lá com o Independente, o Vasco se acerte com o Independente e ele fique até o final de fevereiro. E aí, acabando o Campeonato Brasileiro, o Vasco consiga comprar o Benítez. Eu acho o Benítez um ótimo jogador. Só tem um problema com o Benítez. Por ser muito sacrificado, é uma opinião, né? Por ser muito sacrificado, ele é um jogador voluntarioso, que volta muito para marcar. E aí os técnicos exigem muito. Foi assim, os técnicos estavam exigindo muito do Benítez no Vasco, voltasse para marcar toda hora. Então toda hora tinha uma contusão. Isso aí pode ser trabalhado pelo Luxemburgo, até pelo Melo também, né? Para que o Benítez não tenha todas essas contusões que ele vinha tendo. Porque é um ótimo jogador, é a cabeça pensante do Vasco. E a gente espera que dê tudo certo mesmo e que ele permaneça e aí o Vasco possa comprar, repetindo, que o Vasco possa comprar, se tiver condições, o passe do Benítez. Deixa a opinião de vocês aí, galera, sobre essa situação do Benítez, o Campelo dizendo que ele está mais próximo. Ele e o Salgado já estão trabalhando juntos, né, nessa transição que está sendo feita. Se essa diretoria realmente for ratificada pela Justiça, for permanecer, a gente espera muito que o Salgado consiga o dinheiro necessário para comprar o Benítez, para formar um time decente, para formar um time que dispute títulos nos próximos 3 anos. Vamos ver o que vai acontecer mais para frente com relação à política também. Mas deixa a sua opinião aí, galera, sobre o Benítez, próximo mesmo de permanecer no Vasco. O que vocês acham disso? E para finalizar o vídeo da tarde do Vascão, a notícia sobre dinheiro, galera. O Campelo também falou ao GE que vai pagar o salário hoje, que partiu para a Argentina, mas antes fez a transferência e que o dinheiro vai pingar na conta dos jogadores hoje. Os salários atrasados provavelmente de jogadores e funcionários. Vou dar uma lida rápida também no que o Campelo falou aqui. Estamos pagando hoje, só não vou dizer que já caiu porque ainda não pingou. Risos.
Quase perdi o voo para autorizar a transferência, agora vou embarcar. Ou seja, ele já fez a transferência do dinheiro e muito provavelmente hoje ainda o dinheiro caia na conta dos jogadores antes do jogo contra o Atlético Goianiense. É importante. Esse dinheiro muito provavelmente o Salgado que deve ter feito os trâmites, o Salgado que deve ter arrumado esse dinheiro com investidores ou dele próprio, e aí a gente não sabe. Muito provavelmente com alguns investidores que ele está captando aqueles 70 milhões para entrar, assim que ele entrar, e mais 100 milhões para depois, para o ano seguinte, né? Para a decorrência do ano de 2021. São 170 milhões que ele quer adquirir para poder manter o Vasco, para poder ter um fluxo de caixa. As entrevistas que ele deu foram nessa linha. E aí muito provavelmente foi o Salgado que arrumou esse dinheiro e os salários serão pagos. Ou seja, salários pagos, muito provavelmente caindo na conta hoje. Luxemburgo dando ânimo na galera. O Vasco tem tudo para fazer um bom jogo contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense briga direto com o Vasco nessa parte de baixo da tabela. É um jogo que não vai ser um jogo fácil, mas é um jogo de 6 pontos e o Vasco tem que tentar de qualquer forma ganhar esse jogo. Vou repetir o que eu tenho falado sempre. Coritiba, Atlético Goianiense, Botafogo, Bahia, são jogos que o Vasco tem que ganhar. Goiás, eu estava esquecendo do Goiás. O Vasco tem que ganhar esses jogos. Se o Vasco ganhar esses jogos, pronto, não cai, não adianta, não tem como cair. Porque são todos jogos de 6 pontos. Então, muito importante os salários sendo pagos. Não é importante só por conta do jogo, é importante sempre pagar salário. Pagar salário de funcionário também é muito importante. Tem que pagar, tem que botar em dia. E aí esse dinheiro caindo já é um ânimo a mais para os jogadores para esse jogo importantíssimo contra o Atlético Goianiense. Então o Campelo garantindo aí o pagamento dos salários, garantindo também, não garantindo, mas dizendo que está muito próximo o Benítez. Deixa a sua opinião, galera, sobre esses salários sendo pagos, sobre o Campelo dizendo que os salários devem cair na conta dos jogadores hoje, o dinheiro deve cair na conta dos jogadores. Dá um ânimo aí para a galera para esse jogo contra o Atlético Goianiense, o dia já caindo um dia antes. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham. Deixa a opinião de vocês sobre como esse dinheiro está sendo captado também. Muito provavelmente foi o Salgado que captou esse dinheiro. Deixa aí a opinião de vocês sobre esse assunto também. É isso, galera. Esse foi o nosso vídeo rápido. Notícias boas, notícias importantes da tarde do nosso Vascão. Não esquece de, se puder, curtir o nosso vídeo, compartilhar. Isso ajuda demais aqui o nosso canal. Um abração a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo.